Estamos hoje no nosso quarto estudo sobre os princípios, para nós podermos entender um pouco melhor a Bíblia. Eu quero, professor, aqui iniciar lendo, no caso, Neemias, capítulo 8, que me chama a atenção aqui no capítulo 8, versículo 3, e diz assim: E leu no livro, diante da praça que estava fronte à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aqui nesse tempo de Neemias, professor, não havia Bíblias para todos, mas então eles ficaram ali em frente da praça e estava sendo lido a palavra e eles estavam atentos, com os ouvidos bem atentos, para ouvir a palavra. Mas essa foi a primeira parte. O que me chama a atenção também, no versículo 8, que diz assim: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então, o que nós estamos, professor, propondo aqui para os irmãos na vida da igreja, que é ir um pouco mais do que a leitura. Nós temos que ler, e aqui como nós estamos hoje, tentando dar algumas explicações para que as pessoas possam entender melhor a Bíblia. Então, a leitura e o estudo da palavra têm que seguir juntos, e dessa forma nós crescemos, chegamos à maturidade e vamos realmente armazenando esta palavra dentro do nosso coração para não pecarmos contra Deus. Exatamente, pastor. E complementando o que o senhor disse, eu só quero lembrar a quem está nos assistindo que hoje é o quarto domingo. Isso. Você pode assistir os 3 anteriores, basta entrar no site da nossa igreja. Mas eu fiz até aqui um resumo. Alguns que estão hoje vendo pela primeira vez poderão acompanhar, porque eu tenho aqui um resumo do que nós já vimos aqui. Sim. Eu resumi em 5 orientações. A primeira: reservar um período de tempo diário para a leitura bíblica, como está lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é necessário ter um tempo, Então você vai estabelecer o tempo, mas o tempo é necessário, se é meia hora, se é 15 minutos, 20 minutos, enfim, mas é necessário sistematicamente ter esse tempo, Já que o senhor falou em tempo, pastor, nessa passagem que o senhor leu em Neemias capítulo 8, o estudo lá foi das 6 da manhã até o meio-dia. Quer dizer, é uma escola dominical que durou 6 horas. Hoje o indivíduo assiste, dá um chuvisco, às vezes ele nem vai na igreja, quer dizer, esse cara ali, porque quando chega naquela região meio-dia, o sol está a pique. E a ideia que fica era que eram mulheres, homens, meninos, toda a população ouvindo atentamente a palavra. Então, o que eu admiro nessa passagem de Neemias é esse interesse pela palavra. Então, se eles reservaram 6 horas, por que não podemos reservar por dia 30 minutos, pastor, para lermos a palavra? Com certeza. A segunda orientação das semanas anteriores é fazer uma oração precedendo a leitura. Ler a Bíblia é algo muito sério. Sim. Pastor, eu tenho um conhecido, que ele sabe que eu sou evangélico e estudioso da Bíblia. Um dia eu encontrei com ele e me disse assim: poxa, Roberto, você deveria ter me mandado ler a Bíblia antes, eu estou adorando o livro. Eu falei: mas como? Ele falou: não, olha, tem muita guerra, muito crime, muita traição. Aí eu percebi que ele estava lendo como um romance. O texto estava gostando, mas a finalidade da Bíblia não é para ser lida nesse sentido. Então, uma leitura equivocada. Mas então... E por isso que através da oração nós vamos pedir a direção do Espírito Santo, que é o inspirador da palavra nos corações das pessoas que escreveram esses textos. Ele aqui também diz, o terceiro que eu anotei aqui, resumindo as semanas anteriores, ler com o coração, isto é, com entusiasmo, paixão, interesse, em espírito de humildade, sabendo que o finito jamais entenderá plenamente o infinito. O finito somos nós, o infinito é Deus. Então, tenha humildade, Você não vai aprender tudo. Com certeza. E por isso nós precisamos diariamente ler a palavra, porque a palavra de Deus, nós não vamos conseguir compreender toda a mente de Deus, mas nós vamos entendendo princípios, preceitos. Pastor, nós temos o hábito de comparar, faz parte da nossa natureza. Então, de repente, eu posso falar: puxa, estou sabendo mais que o pastor Silvio da Bíblia. Quer dizer, é uma comparação, supondo. Aí, quer dizer, eu tenho que comparar com Deus, o que ele sabe que eu preciso saber. Então, o nosso referencial, eu sei mais que o irmão tal, isso nós temos que ter o infinito como nosso referencial. Porque sempre
por mais que a gente estude a palavra, como a palavra é viva e eficaz, né, ela não é, como diz, né, a palavra mesmo, ela não é de uma só interpretação. Então nós precisamos muito da orientação de Deus mesmo, porque a nossa mente, ela é, como o senhor colocou, finita. Nós temos um limite. Só que nós não podemos pôr limite à palavra de Deus. Por isso nós precisamos usar todos os textos possíveis, enfim, para nós compreendermos melhor a palavra. A quarta orientação é refletir sobre o que foi lido e depois compartilhar. A gente aprende muito compartilhando. Chega, olha, eu li hoje um texto assim. Sim. Então, refletir e compartilhar. Porque assim, é o que aconteceu aqui, né, no caso de Neemias. Eles leram a palavra, depois eles vão refletir sobre a palavra. Ou seja, eles vão pensar sobre o que já foi dito, como foi dito, vão conversar sobre o texto, né, e isso é importante. E esse compartilhar, quanto mais você compartilha, mais você cresce. Isso. E, finalmente, a quinta orientação, colocar em prática, ou seja, aplicar o que foi aprendido. Isso aqui é bem metodista. O Wesley sempre enfatizava que o cristianismo dos metodistas é um cristianismo prático. Então, colocar em prática. Então, não é apenas a teoria, mas a prática. Aliás, pastor, eu acho mais fácil a teoria que a prática. Sim, teoricamente. Bom, resumindo aqui também, nós paramos semana passada nas orientações, né? E eu aqui vou só relembrar rapidamente as duas, vocês podem ver nos estudos anteriores. A primeira delas que nós enfatizamos aqui é evitar fazer uma leitura procurando reforçar argumentos em relação àquilo que acreditamos, ou refutar alguém que pense contrário. Ou seja, fala, eu vou ler a Bíblia aqui porque tem um irmão da outra denominação e eu não concordo com ele. Quer dizer, se você vai começar a ler para achar que é alguma coisa para brigar com ele, já começou errado, né, pastor? Com certeza. Porque muitas vezes é assim, né? A gente tem um preconceito e a gente tenta trazer bases bíblicas, pensando aqui, pensando ali e tal. Tem uma autora, professor, que fala assim, se você pensar aqui, pensar ali e tal, fizer uma hermenêutica dessa forma, daqui a pouco você está dizendo que Deus quer o ruim e o diabo é bom. Ou seja, da forma como você vai trabalhar o texto, você pode distorcer totalmente o sentido da palavra, né? E a segunda orientação que nós já vimos aqui anteriormente é a questão de evitar utilizar textos bíblicos de forma parcial. Nós até citamos aqui Efésios 5, 22 a 24, onde Paulo diz, vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos. Isso é muito usado, às vezes, pelo clube do Bolinha, né? Mas o mesmo Paulo, nesse mesmo texto, ele vai dizer logo em seguida, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, o texto está equilibrado. Então, é importante, eu verifiquei que existe um termo em teologia que é perícope, né, pastor? Perícope. Porque às vezes um assunto ele não se esgota num capítulo, você tem que ler o capítulo seguinte. Porque na verdade assim, tanto os capítulos e versículos, nós temos que entender assim, eles não fazem parte do original, né? Nem mesmo as perícopes, vamos dizer assim, né? Com o tempo foi se criando essa forma para que houvesse uma melhor compreensão, né? Por exemplo, nesse caso aqui, professor, alguns autores eles até falam assim, olha, é melhor você ler também 5 versículos ou 6 ou 10 antes e depois ler mais uns 10 depois, para você entender o que está sendo falado ali. E não pensar isso aqui, né? Porque se você pensar isso aqui, como pensar outros textos, você vai começar a afirmar coisas que a Bíblia não afirma. Né? Isso, exatamente. Veja bem, se pegar um trecho isolado já é um pouco complicado, pegar versículo isolado, então, pode ser pior ainda. Na verdade, nós temos alguns grandes versículos na Bíblia que trazem grandes verdades. João 3,16, porque Deus amou o mundo. João 1,1, né, no princípio era o verbo. Então, há versículos que trazem grandes verdades. Mas alguns versículos, por exemplo, eu encontrei um aqui como exemplo, 1 Coríntios 7, 27. Né? Diz assim, Paulo diz assim, você está casado? Procure não separar-se. Até aqui tudo bem, né? Mas depois ele diz assim, aí ele continua assim, está solteiro? Não procure esposa. Se você pegar esse texto isolado aqui, dá a impressão que Paulo é contra o casamento. Né? Mas eu lendo Paulo,
como um todo, as epístolas, eu vejo que ele é a favor do casamento. E aí, se eu pegar a Bíblia como um todo, ela também é favorável ao casamento. Então, eu não, tem que pegar esse versículo e ver em que contexto ele disse isso, né, pastor? Isso, por isso tem autores que eles usam assim, que muitas vezes as heresias saem da própria Bíblia. Nesse sentido, né? A pessoa pega, por exemplo, um texto isolado e monta a igreja dos não casados, né? Porque a Bíblia diz que para não procurar, para não casar, enfim. Isso, exatamente. Só que assim, tem que entender o contexto, né? E os outros momentos em que Paulo falou, por que Paulo está falando isso nesse texto? Exatamente, né? Exatamente. Uma outra orientação, pastor, eu tenho observado, eu gosto muito assim de filmes bíblicos, alguns até, certo. Tipo assim, o próprio Ben-Hur, que é um clássico, ele não Sim. é bem bíblico, mas ele tem um entorno, né? São filmes Sim. bons. Agora tem A Ressurreição, que eu vi também na Netflix, muito bom. E tem as novelas, agora a Record está fazendo boas novelas, né? Sim. Mas acho que tem um certo cuidado. Esses dias eu conversava com o irmão, ele fala, pois é, né? Eu nem sabia que Raabe tinha um namorado. Raabe é aquela personagem, a prostituta lá do cerco de Jericó. Certo. Aí eu falei, olha, eu já li o texto, né? E não me lembro dela ter um namorado, porque não é uma heresia, tá? Na novela foi colocado lá para enfeitar, mas eu vejo assim, se você está assistindo uma novela ou vê um filme, é muito importante você dar uma conferida no texto, porque às vezes essas novelas, eles acrescentam muitas coisas que não contribuem. Então, às vezes lá é uma estratégia até, né, para enfeitar o filme, mas temos que tomar cuidado, eu acho. Né? Com certeza, né, professor? Porque assim, vamos dizer assim, quando você está passando um texto para uma coisa visível, como um filme, novela ou coisa e tal, tem o tal do enredo, né? Isso. E nesse enredo, muitas vezes você tem que enxertar algumas coisas porque o texto não é bem claro. Né? Isso acontece, por exemplo, não só com questão bíblica, né? Mas até, por exemplo, livros clássicos, né? E aí, então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu prefiro o livro, né? Isso. É lógico, no livro você tem mais contextos, né? E aí, então, você também pode... você usa mais a imaginação, né? Agora, no filme ou na novela, enfim, eles tentam completar todas as coisas, né? Então, nesse completar, nós temos que voltar, né, como o senhor falou, sermos bereanos. Vamos examinar na Bíblia, pega o texto bíblico ali, vai ler, ver se está condizente ou não. E aí, então, nós temos que, né, vou usar essa expressão, separar joio do trigo aí, né? Pastor, eu vejo assim, que nós estamos proibindo ver filmes e novelas, apenas é só dizendo que tem que ter um olhar mais crítico. Um olhar mais crítico. Ou um olhar mais bíblico. Isso, né? Exatamente. Um outro ensinamento aqui que nós podemos compartilhar com os irmãos, esse é clássico, né? É a questão do texto fora do contexto, é outra raiz das heresias também. Certo. Né? Se tem um cara na Bíblia que é bom em fazer isso, é o tal do Lúcifer, né, pastor? O diabo, né? Essa questão de texto fora do contexto, para mim, a melhor parte da Bíblia para estudar isso é Mateus 4, na tentação de Jesus. Certo. Eu vou pegar aqui até uma frase aqui que o diabo vai dizer para Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 4, entre os versículos 5 e 7. Eu quero dizer o seguinte, pastor, o Satanás ele é 100% bíblico aqui, e o que ele fala está lá. Inclusive essa frase aqui que ele vai dizer aqui, está lá em Salmos 91, versículo 11. Então ele é bíblico 100%, só que ele usa de uma forma fora do contexto. Eu vou ler o texto, diz assim: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-a sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Bíblia contra a Bíblia, né, pastor? Mas eu vejo que esta é uma das raízes das heresias que nós temos muitas hoje. Né? O texto é 100% bíblico, só que ele está fora do contexto. Porque aqui, né, se a gente pega o texto, né, lá não está falando para se jogar, para você... até no caso aqui, vou ver se Deus é Deus mesmo. Isso não existe. Vai tentar, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, enfim, né? Bom, então, há muitos exemplos, né? Mas vamos aqui então para uma outra situação também que está selecionada aqui, que eu selecionei, que muitas vezes, uma leitura um pouco atenta dá a impressão que o texto está em contradição.
Eu peguei um texto aqui que é bastante conhecido, que está lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 26. Né? Jesus vai dizer assim, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu tenho um amigo, pastor, que leu esse texto aqui, falou, isso aqui é para você, Roberto, que é aposentado esse texto aqui. Né? Ele está na luta, né, correndo o dia a dia. Quer dizer, na verdade, esse texto aqui é para todos. Ele fez uma brincadeira. Né? Mas quando a gente lê esse texto aqui, quer dizer, a ideia aqui é a seguinte, mas eu não devo me preocupar com nada. Né? Aí a pessoa lê e fala, poxa, a vida está tão difícil, eu estou cheio de conta para pagar, estou com problema financeiro, estou precisando vender mais aqui na minha empresa. Né? Mas o mesmo Jesus, ele vai dizer lá em Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30, ele diz assim, qual de vós, querendo edificar uma torre, não faz primeiro as contas dos gastos para ver se pode acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui Jesus está sendo bem claro, planejamento. Sim. Né? A nossa igreja todo ano faz um planejamento, nós temos aqui um concílio. Né? Então, veja, um lugar parece que Jesus está falando, não, deixa a coisa correr, não tem que planejar. Não. Na verdade, se a gente pegar lá em Mateus, ele está falando de coisas fora do nosso controle. Por exemplo, será que vai chover amanhã? Amanhã tem um casamento. Né? Será que vai fazer a festa lá no quintal da casa? Né? E se chover? Quer dizer, essa é uma preocupação que está fora. Quer dizer, não adianta, você não sabe se vai chover amanhã. Né? Mas, evidentemente, vamos supor, você vai fazer uma viagem para o exterior. Então, você tem que planejar, tem que arrumar o passaporte, arrumar o visto, né? Planejar a ida, a volta. Né? Quer dizer, então, há atividades na vida que demandam planejamento e outras que estão fora do nosso controle. Então, Jesus está falando duas coisas totalmente distintas. Né? No primeiro momento ali, ele vai falando sobre uma tendência, né, que o ser humano tem de ficar ansioso, com coisas muitas vezes básicas, né? Porque ele vai falar do comer, do beber, do vestir, enfim. Né? E, então, ele tenta trazer, né, dentro do contexto do Sermão do Monte, uma vida de confiança, uma vida de fé, uma vida de entrega realmente na presença de Deus. Né? Então, esse é o primeiro objetivo que nós vemos nesse primeiro texto, que faz parte do Sermão do Monte. Mas o outro aí, né, que é colocado sobre aqueles que vão construir, nós precisamos ter prudência, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. A fé não é se lançar de qualquer forma, né? Mas a fé é andar dentro dos padrões e princípios de Deus. Né? Então, porque muitas vezes as pessoas, no nome, usando o nome fé, eles são imprudentes, são imaturos. Né? Até tem um autor argentino, ele escreveu um texto que chama-se Uma Fé Tóxica, ou seja, um tipo de fé, mas não é uma fé bíblica, né? Porque ela acaba mais atrapalhando, né? Enfim, né? Então, o que nós precisamos entender é assim, os contextos, né? Por isso, assim, leia um pouco antes, leia um pouco depois do texto, para você ver por que Jesus, ou Paulo, ou Pedro está falando aquilo ali, né? Pastor, aqui uma experiência agora, né, em relação aos nossos pastores. Eu vejo assim, esse é o tipo da situação. Às vezes você leu e fala, parece que não está batendo. Fale com o seu pastor. Esse aqui é um texto que o pastor responde até com facilidade. Então, eu vejo assim, se você leu a Bíblia e ficou com alguma dúvida, não guarde para você. Né? Então, compartilhe com o seu pastor. E voltando aqui, o pastor ou até membros da igreja que são mais maduros, né, que estudam a Bíblia, né? Por exemplo, o senhor é uma pessoa que estuda a Bíblia, temos outras pessoas, então procure, né? Pode procurar o pastor, mas de repente você tem um acesso mais rápido a esse irmão que é mais maduro, né? Porque aqui voltando a Neemias 8, verso 8, quer dizer, eles leram e buscaram explicações, né? Porque assim, né, professor, a Bíblia ela tem que ser compartilhada, porque senão pode nascer as heresias. Isso. A pessoa acha, é isso ou é aquilo. Não, mas de repente a gente vai conversar e vamos perceber que não é bem assim o texto, né? O que eu tenho observado, pastor, é que na Bíblia você não tem um suicídio do intelecto. Tudo tem uma explicação. Certo, né? Com certeza. Eu até compartilho aqui, eu sempre tinha uma pergunta, às vezes algumas perguntas são respondidas com o tempo. Eu tinha uma pergunta comigo, né, assim,
a gente sabe que Jonas foi mandado pregar para os ninivitas, e os judeus odiavam os ninivitas. Eu sempre perguntei, por que Deus mandou? Tinha tanto povo ali em volta, por que os ninivitas? Né? Há pouco tempo eu li num texto, ele ficou o seguinte, porque, na verdade, Nínive era a capital da Assíria, e os assírios destruíram o reino norte de Israel. E esse personagem, esse profeta, ele é anterior à destruição do reino norte pelos assírios. Então, quer dizer, provavelmente, quando Deus falou, vai lá evangelizar, na verdade, estava protegendo o próprio povo de Israel. Quer dizer, enquanto eles estão convertidos lá, estão arrependidos, dá uma segurada, porque nós sabemos que aquele arrependimento não durou para sempre. Depois eles vieram e destruíram tudo. Né? Então, é o amor de Deus. Mas eu não estou entendendo isso. Né? Então, eu tenho aprendido muito isso. Algumas questões que me ficaram pendentes, de repente você tem um insight. Opa, mas aqui está a explicação. Né? Sim. Por exemplo, professor, quando... vamos pegar aqui, né? Jesus ali com a mulher samaritana, depois, quando Jesus vai numa certa aldeia e não é recebido pelos samaritanos, Tiago lá e João querem pedir que caia fogo sobre eles. Às vezes a gente quer que isso... E o Senhor fala, não é bem assim e tal. Quer dizer, depois, quando há o Pentecostes e a igreja começa a ser perseguida, os samaritanos, de certa maneira, começam a acolher. Exatamente. Então, perceba assim, por isso que a gente tem que procurar entender as coisas. Aquilo que Deus está fazendo hoje, talvez a gente não entenda, mas amanhã há um plano, a gente vai perceber. Sempre um plano. Né? Então, e aqui temos mais um exemplo, pastor. Aqui sim já é assim, algo até um pouco mais avançado. Né? Esse aqui já para quem já está estudando um pouco mais. Né? Que é em Jó. Né? Bom, resumindo o livro de Jó, nos primeiros capítulos, Jó passa por uma perda de saúde, de bens, de filhos. Né? E aí aparecem 4 amigos, né, de Jó, que é o Elifaz, o Bildade, o Zofar e o Eliú. E boa parte do livro de Jó, o meio do livro de Jó, são esses 4 amigos de Jó falando. Né? E tem muitas passagens bonitas. Vou pegar até um aqui que o Zofar fala. Ele diz assim, lá em Jó capítulo 20. Né? Ele diz assim, no versículo de 1 a 5. Né? Vou pegar só uma parte aqui. Diz assim, porventuras não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Então, quer dizer, parece assim um conselho até bom, né? Assim, dando uma esperança. Olha, isso é passageiro, é transitório. Mas quando a gente pega lá no final do livro de Jó, quando Deus faz um balanço de todo esse... Aliás, aqui, o capítulo 4 do livro de Jó, o subtítulo é assim, Elifaz repreende a Jó. E outro subtítulo, Elifaz exorta Jó que busque a Deus. Então, você pegar nos próprios subtítulos, dá a impressão que esses caras são bons conselheiros. No capítulo 8 é o Bildade que fala, e o título está assim, Bildade afirma a justiça de Deus. Você fica com a impressão que... tudo coisa boa. No capítulo 20, o título é assim, Zofar descreve a calamidade dos perversos. Né? E só no 31 que aparece o mais novo, esse sim, você pode confiar. Diz assim, Eliú irado contra Jó e seus 3 amigos. Essa ira aqui, você pode ler com atenção. É aqui que o texto realmente é mais aproveitável. Então, por que eu digo que você tem que ler sobre Elifaz, Bildade, Zofar com cautela? Porque o próprio Deus condenou o que eles falou. Né? Lá em Jó 42, já no final do livro de Jó, versículos 7 a 9, diz assim, sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, esses bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o namanita, e fizeram como o Senhor lhes disse, e o Senhor aceitou a Jó. Porque assim, todos aqueles conselhos eram conselhos que tinham uma sabedoria, tinha toda uma elaboração, só que são conjecturas humanas, não partiam da perspectiva de Deus. Por isso que o próprio Deus repreende esse falar. Então, por isso que os antigos diziam, olha, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata, sabe aquele velho ditado? Nós temos que perceber isso. Muitas vezes tem uma palavra, ela é muito bonita, ela é muito bem elaborada, tem um raciocínio lógico da coisa, mas nós temos que ver assim, por trás das palavras, se há realmente uma dimensão do Espírito ali naquela palavra. Né? Então, nós não vamos julgar o profeta ou a pessoa em si,
mas nós vamos julgar a palavra Isso. e passar pelo crivo da Bíblia. Então, cuidado, tem muitas palavras muito bonitas, muitos textos muito bem elaborados, filosoficamente lindos, mas são desprovidos da essência da presença de Deus, né? Isso. Bom, um outro exemplo também, pastor, não é uma heresia, mas eu coloquei aqui, e eu já vi isso muito, né, assim, entre nós evangélicos. É aquela passagem que está em Mateus, capítulo 18, versículo 20, né, que diz assim: Sim. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso é comum. Até já vi irmãos rebeldes. Não tem problema, a gente faz uma reuniãozinha do nosso clubinho aqui, porque está escrito no termo de 2 ou mais estiverem reunidos. Né? Sim. Bom, na verdade, quando a gente vai lá nesse texto, a gente verifica o seguinte, né? Bem ou mal aplicado. Né? Esse texto todo ele está falando de reconciliação. E não de reunião. Não estou dizendo que é um pecado usar esse texto, né? Mas se você pegar lá no contexto, por isso que fala 2, porque para reconciliar tem que ter pelo menos 2. Então, eu vou ler até aqui, pastor, né, essa passagem. Ela diz assim, Jesus diz assim, né, em Mateus 18, 15 a 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou aí no meio deles. Então é reconciliação. Sim. Então é importante lembrar isto. E o mais importante, né, professor, dentro desse contexto aí, Jesus não está dando aqui uma orientação também para que se faça um tribunal, julgamento ou coisas parecidas, né? Dentro desse contexto, o mais importante aqui é nós entendermos que onde estiver, é genérico, né, 2 ou 3, enfim, a ideia é assim, é a presença de Deus. Isso, né? Exatamente. Então, dentro desse julgamento, dessa palavra, enfim, tudo tem que ter presença de Deus. Isso, se não for, exatamente. mesmo se for uma reunião para oração, temos que buscar presença de Deus. E aqui, pastor, já encerrando a minha participação, eu fiz uma pergunta aqui, né? E a pergunta é esta. Até aqui temos feito um grande esforço para examinar as Escrituras da melhor forma possível. Mas o que ganhamos ao conhecer a Bíblia? É só uma pergunta. Afinal de contas, o que eu ganho ao conhecer a Bíblia? Né? Uhum. E a resposta que eu apresento aqui, pastor, eu quero até colocar para o senhor complementar ou até se contrapor. Né? Eu coloquei assim, eis a resposta. O conhecimento bíblico leva a Cristo. Com certeza. Né? E se nós temos Cristo no coração, né? Até ali tem um texto que na NVI fala assim, Cristo é tudo e está em todos nós. Então, a partir do momento que nós temos Cristo, temos a esperança, temos a fé e nós podemos continuar a nossa caminhada com esperança e com alegria, professor. Nós encerramos hoje com uma pergunta e uma resposta. No próximo domingo, nós temos uma seleção, pastor, de várias perguntas que as pessoas fazem, né, e que serão respondidas na nossa próxima aula. Com certeza. Deus abençoe, fique na paz. Amém.